o Felipe da Cristófoli e a Cida, que vão estar atentos aqui ao YouTube com as perguntas para trazer para nós. Então, nós vamos dividir essa apresentação em três partes, na verdade, quatro. Cada um dos três clínicos vai trazer o que deu certo em cada um dos consultórios, e depois a gente vai abrir para perguntas, que acho que é a parte mais empolgante que todo mundo adora. Eu vou passar aqui para a minha apresentação como orador, e vou mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu só ver uma coisinha aqui, que eu estou achando que tem alguma coisa errada. Está passando, deixa eu só dar um ok aqui para o YouTube, para ver se está, que eu estou achando estranho que está aparecendo uma coisa e aparecendo outra. Está aparecendo a minha imagem, Felipe? Me dá um retorno aqui, por favor. No YouTube está aparecendo isso mesmo? Que eu vou compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Coloca em moderador. Ah, ok, desculpe. Acho que agora sim. Obrigada. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. E queria agradecer mais uma vez a presença da Maria Cláudia Vieira Guimarães, Mauro Teixeira e Mônica Romero. Esse, como eu falei para vocês no início, é mais um dos muitos eventos que nós vamos ter no Setembro Verde sobre a conscientização da biossegurança em odontologia da América Latina. O Está setembro... aparecendo, não está compartilhando sua tela, Lili. Ah, obrigada, Mônica. Deixa eu interromper aqui, está aparecendo outra coisa, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Agora tá? Sim, tá. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, esse é mais um evento do Setembro Verde pela conscientização da biossegurança em odontologia da América Latina. Esse evento começou inspirado no DICAM, que é o Dental Infection Control Awareness Month, da OSAP, que é uma organização não governamental voltada para o controle de infecção em odontologia. Lá nos Estados Unidos, eles não tratam do controle de infecção como nós no Brasil e em outros países, que fala sobre biossegurança, que na realidade é um conceito um pouco ampliado em relação ao controle de infecção, porque trata também de outros riscos. Mas é uma organização fantástica e eu convido a todos vocês a conhecer e olhar também todos os recursos que estão sendo disponibilizados no site da OSAP, que é o www.osap.org. E o tema desse ano é Let's Break the Chain, que seria a cadeia de infecção. Aqui no Brasil, além de todas essas ações que nós vamos ter de eventos, nós temos muitos parceiros e a Cristófoli teve a ideia de ampliar também as ações sociais no Setembro da Biossegurança, porque a biossegurança é importante que ela esteja disponível para todos. Então, a ideia é de convidar esses parceiros a fazer doações de produtos de higiene e limpeza e de controle de infecção para entidades assistenciais ou entidades que prestam serviços e atendimentos odontológicos ou simplesmente fazem atendimentos humanitários. Então, os nossos parceiros para o SETBio, além de, como eu já falei, a Rio Química, a Dental Speed, a Dental Kremer e a Cristófoli, nós temos também a OSAP, que está apoiando essa nossa iniciativa, o Conselho Federal de Odontologia, a USP de Bauru, a Unifran, a FAME, a CPO de Bauru e a Dental Press. Todas essas empresas vão fazer doações e no dia 29 de setembro, nós vamos fazer uma retrospectiva do Setembro da Biossegurança e vamos também fazer a apresentação das contas, para vocês saberem para onde foram doados esses materiais. Então, a programação está no blog Biossegurança e tem duas maneiras de você assistir, ou pelo Zoom, como alguns de vocês fizeram, ou pelo YouTube. Quem assistir pelo Zoom e ficar pelo menos 75% do tempo, terá direito ao certificado que vai direto para o seu e-mail, né? E quem preferir a facilidade do YouTube, aproveita e dá um gostei para a gente, que daí outras pessoas vão poder assistir ou vão ser avisadas sobre essas lives. Uma outra boa notícia é que tem um desconto na Dental Speed e na Dental Kremer nos produtos e equipamentos da Cristófoli, que é o Cristófoli 10, que ele vai estar disponível até o dia 30 de setembro, para que todos vocês possam comemorar conosco o Setembro da Biossegurança.
E agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e vou convidar a Maria Cláudia para começar a sua apresentação. Vou deixar no modo orador, acho que está no modo, não, modo orador. E vou pedir para o Felipe deixar todo mundo mudo, deixar só a Maria Cláudia falando. Obrigada, Maria Cláudia. A Maria Cláudia, assim como outros membros que estão presentes hoje aqui, é uma querida companheira aí do nosso grupo Geração Biossegurança, que também todo o grupo ele é membro da USAP. A Maria Cláudia é mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, especialista em cirurgia e traumatologia e implantodontia, tem um MBA em gestão em saúde e controle de infecção, e também foi recentemente certificada no programa do Dental Infection Prevention and Control da USAP Dale Foundation. Né? Maria Cláudia, muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. E eu queria começar a nossa pergunta, né, do dia. Como é que você mudou aí os seus protocolos no seu consultório? Traga para o pessoal o que mudou na sua rotina, na recepção do paciente, na sala de espera. Conta um pouquinho para nós o que mudou aí na rotina do seu consultório, Maria Cláudia. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço, né, por ser membro desse grupo, primeiramente, que é um grande prazer, né, uma grande honra para mim. E eu vou apresentar um pouco do que eu tenho feito de diferente, né, para vocês. Eu vou te avisar, Maria Cláudia, a hora que a sua tela começar a ser compartilhada. Apareceu agora, deu Apareceu certo, agora, né? É isso. Então, é um prazer muito grande, né, estar com vocês hoje, né, falando um pouco do que mudou no meu consultório. A primeira coisa que mudou foi justamente essa comunicação com os pacientes. A gente sabe que tem vários dentistas que ainda não voltaram aos atendimentos por diversos motivos. Alguns são grupo de risco e alguns estão inseguros, não sabem exatamente o que vão fazer, o que eles precisam fazer. Então, você precisa, primeiramente, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar aos pacientes que eu voltei aos atendimentos, porém com intervalos maiores que o normal, né, do que o que eu tinha anteriormente. Você tem que avisar, né, ou através de telefone, ou através do celular, ou e-mail, você tem que ter uma comunicação adequada com o seu paciente. Até porque tem pacientes que já estavam em atendimento e você tem que priorizar aqueles atendimentos mais urgentes. Tem situações que precisam ser realizadas, né, procedimentos que precisam ser realizados, e o paciente, às vezes, não tem dor, não tem nada, mas você já anotou na ficha que ele precisa fazer determinado procedimento. Então, não é esperar a dor, esperar o problema acontecer para você procurar. Então, você precisa avisar que você está fazendo o atendimento. Então, o que mudou? Antes da visita, você vai telefonar, né, para o paciente, 1 ou 2 dias antes, né, da visita que foi agendada, vai questionar sinais e sintomas de COVID, saber se ele foi diagnosticado com COVID, saber se tem alguém na casa dele diagnosticado com COVID, se ele tem sintomas que podem ser compatíveis com a COVID-19, como dificuldade respiratória, tosse seca, perda de olfato ou paladar. Normalmente, a perda de olfato ou paladar ela está associada aos pacientes que estão pré-sintomáticos respiratórios. Normalmente, a pessoa tem essa perda de olfato ou paladar antes de manifestar os sintomas respiratórios. E sinais menos comuns um pouco são as lesões dermatológicas. A gente precisa perguntar isso para o paciente, porque ele, às vezes, pensa que não é importante. Ele pode pensar que é só uma alergia de pele. Então, você tem que questionar. Você tem que perguntar isso para o paciente. Porque, de repente, ele está relacionando a outra coisa. Às vezes, a única manifestação que ele tem é essa, lesão de pele, né? E você, se o paciente foi diagnosticado, ou tem alguém na casa dele diagnosticado,
você deve adiar essa consulta, se não for uma urgência absoluta, né? E aí, se realmente ele necessitar mesmo, não tiver como, você vai marcar esse paciente para o fim do expediente, sempre, tá? Então, saber se ele é grupo de risco, se ele tem mais de 60 anos, se ele tem diabetes, se ele tem essas comorbidades todas associadas com a Covid-19, se ele está em controle dessas doenças, né? E nós sabemos que é muito importante que a saúde oral esteja ok para que a saúde geral esteja bem. Ela reflete totalmente na saúde geral, principalmente pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos, eles têm que estar com a saúde oral completamente em dia, porque isso reflete totalmente no controle dessas doenças, né? E em relação ao acompanhante, no meu caso de cirurgia, o paciente ele sempre vem acompanhado. Eu não tenho como abrir mão de que o paciente vem acompanhado, até porque muitas vezes eu passo ansiolítico para esse paciente, pré-cirurgia, dependendo de que tipo de paciente é e de que tipo de cirurgia é. Então, o paciente ele vem, ele tomou ansiolítico, ele precisa ser acompanhado. Então, assim, pedir para que ele venha com um acompanhante apenas, né, durante o atendimento, né? E eu tenho uma sala de espera que só tem espaço para 2 pessoas. Então, assim, impossível que venha mais, né, do que isso, não tem como. Solicitação de radiografia panorâmica é uma condição também que eu já fazia antes e que mais do que nunca eu tenho feito, em função de evitar as radiografias intraorais também, que elas estimulam mais a salivação. Então, e sempre questionar em relação à gravidez. E esses pedidos de panorâmica, eles já eram feitos de uma forma digital, agora mais do que nunca, né? Você faz todo esse pedido digital, o paciente, quando vem à consulta, ele já vem com a panorâmica, tá? E a gente consegue evitar situações muito graves, entendeu? Pacientes que, por exemplo, nessas 2 situações que vocês veem, esses pacientes não tinham dor. É uma paciente aqui com uma cárie extensa, né, que já deu canal no siso, a paciente sem dor nenhuma, ela só procurou atendimento porque estava agarrando alimento na gengiva, então ela procurou. Então, assim, é uma condição que o paciente ia ter uma dor intensa em função da cárie extensa, né? E essa situação que pode levar à fratura de mandíbula, se não for feito logo a intervenção, né, um cisto extenso, o paciente também sem dor nenhuma. E isso aqui, essas situações, elas levam o paciente ao hospital, elas levam o paciente a ocupar leitos, levam o paciente, muitas vezes, a óbito em função de infecções também, que se isso progredir, isso vai levar, né, a infecções. Então, é uma situação séria, tá? Então, na sala de espera, o que a gente vê? Como eu falei, no máximo 2 pacientes, né, no caso o acompanhante, né? O álcool gel, ele vai estar na sala de espera, lenços de papel, lixeiras com tampa e acionamento por pedal, remover toda a decoração, remover bebedouro, máquina de café, todo item que não possa ser desinfetado com frequência ou que possa ser tocado por várias pessoas. Avisar ao paciente para não chegar com antecedência, para ele chegar na hora do atendimento, aferir sempre a temperatura antes que esse paciente entre no seu consultório. Não é aferir a temperatura na hora que ele já está lá dentro. Isso aqui é a minha sala de espera, eu estou aferindo a temperatura num ambiente intermediário que eu tenho, que é o escritório, o início aqui do escritório. Então, assim, você vai aferir nesse momento. E é importante que essa febre, que você consiga discernir essa febre, porque essa febre, às vezes, ela está relacionada a sintomas infecciosos odontológicos, né? Então, você precisa saber diferenciar, né, se ela pode estar com febre em função disso, tá? Você pode também usar o oxímetro, né, no paciente, lembrar que em relação àquele screening que você faz em relação aos sintomas, pacientes idosos e pacientes crianças, eles têm sintomas diferentes daqueles normais que a gente ouve, entendeu? Normalmente eles não têm febre,
E os idosos, eles ficam com alguma confusão mental maior. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade, né, para saber que são sintomas diferentes. Então, a sala de espera com o mínimo necessário, tá? Sem enfeites, sem nada que possa servir de veículo, né, para contaminação. No consultório, o paciente, quando ele entra no seu consultório, ele já vai estar com a máscara, né? Você já orientou por telefone que ele tem que vir com máscara, tanto ele quanto o acompanhante, ele tem que vir com a máscara. Se por um acaso aconteceu de não vir, você tem que fornecer a máscara a esse paciente. Ele não pode entrar no seu consultório nem na sua sala de espera sem máscara, de forma alguma, tá? Cuidar para que todos os materiais necessários ao seu atendimento fiquem expostos, né? Não se pode deixar material a mais exposto sobre a sua mesa de atendimento, sobre o seu equipo, tá? Porque se você deixar exposto, você vai ter que reprocessar aquilo tudo, você contamina tudo aquilo, né? O paciente só vai remover a máscara na hora que ele sentar na sua cadeira, tá? Só. E você vai solicitar que ele traga uma máscara nova. No caso, quando eu faço cirurgia, eu já dou uma máscara cirúrgica para o paciente ir embora com a máscara cirúrgica, tá? Sempre pensar, né, nos bochechos prévios, preferencialmente com a clorexidina 0,12%, nunca usar a cuspideira, né? O paciente, ele pode ou cuspir no copinho de bochecho, ou você vai aspirar aquele conteúdo, né, da cavidade oral, sempre com aspiração potente. É importante que você faça um controle desses aerosóis. Você precisa trabalhar numa temperatura ambiente adequada, com iluminação adequada, trabalhar com cautela. As pessoas que não estavam acostumadas ao face shield, de todos esses equipamentos, elas precisam ter cautela na hora do trabalho, para que elas não tenham nenhum acidente, né? É muito importante isso. Não vou entrar muito em detalhes em relação à paramentação e desparamentação, porque os colegas falarão dessa parte com mais detalhes, né? Então, assim, é muito importante que você proteja o seu paciente, por exemplo, nos procedimentos cirúrgicos, com as barreiras estéreis, né, as barreiras esterilizadas, você proteja da maneira adequada. Já era uma constante para mim usar o oxímetro, agora mais ainda, porque é mais uma ferramenta que você tem para monitorar seu paciente em relação à saturação de oxigênio, né, para a Covid-19. Então, assim, é importante que você faça esse monitoramento. Durante as cirurgias, eu sempre fiz dessa forma, né? Então, assim, pensar que você vai deixar só o que é necessário, a sua bancada vai ficar livre, 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 livre. Não tem que deixar nada em cima da bancada, que não seja o que você vai precisar para o seu atendimento. Paciente sempre com óculos de proteção, protegido, com a sua roupa protegida, né? E os equipamentos todos de proteção individual. E uma situação muito importante, que eu sempre fiz também em função da cirurgia, só que agora mais do que nunca a gente precisa fazer, que é justamente fazer contato com o seu paciente, né, de 2 a 5 dias depois, né, porque a gente pode justamente atender pacientes assintomáticos, pacientes que de repente nem vão desenvolver sintomas, mas que são portadores da Covid-19. Então, é importante que você ligue para o seu paciente, além de saber se ele está bem, se ele passou bem, se está tudo ok no caso das cirurgias, você questionar em relação a sintomas de Covid-19 e deixar claro que esse questionamento, você já precisa dizer a ele que você vai ligar e que você vai perguntar desses sintomas para ele. Deixar claro que é justamente para você monitorar isso. Ele pode estar assintomático e ser portador de Covid, ele pode estar pré-sintomático e vir a desenvolver os sintomas da Covid-19, então você precisa ligar e perguntar a esse paciente em relação a esses sintomas, tá? E um outro item importantíssimo que a gente não tem como fugir, que é uma outra providência muito importante, que é justamente o tratamento desse ar. Né? O tratamento desse ar é muito importante. O que eu coloquei no meu consultório
foi justamente essas barreiras de UVC germicida, né? É feita uma captura do ar por um lado do aparelho, esse ar ele sai do outro lado, tratado, filtrado adequadamente, né? Através dessas barreiras de UVC que são protegidas dentro desse equipamento. É muito importante que isso fique bem claro, né? Que você precisa proteger, você não pode ter luz ultravioleta exposta de forma alguma em ambiente que tenha pessoas presentes, você não pode fazer dessa forma. Então, esse é um equipamento que você faz esse tratamento do ar através dessa filtragem, tá? E é feito um cálculo de acordo com a metragem do seu consultório para que esse equipamento seja escolhido adequadamente, né? Então, esse equipamento ele vai agir no RNA do vírus e no DNA do vírus, né? Isso é muito importante que seja falado que essa porta, por exemplo, aqui ela fica fechada, eu tenho uma porta desse lado, aqui eu vou fechar essa parte também, tá? E essa porta ela fica fechada. É importante que você trate esse ar. É importante que não é só colocar exaustor para você jogar esse ar para fora, você melhorar a ventilação. Não adianta só exaustor, você precisa jogar esse ar tratado para fora do seu ambiente. Isso é importantíssimo. Tá? Então, aqui mostrando a captura do ar. Por esse lado aqui é feita essa filtração, o ar sai por esse lado filtrado, né? Através dessas barreiras. E eu queria agradecer e me colocar à disposição para qualquer dúvida, né? Um pouco rápido, né? Muita coisa para falar em pouco tempo, tá? E qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês, os meus contatos, o Instagram, e agradeço. Boa noite. Maria Cláudia, muito obrigada pela sua apresentação. E eu queria lembrar a todos, pessoal que está aí assistindo pelo Zoom, que vocês podem colocar perguntas no Zoom também, né? Que a gente vai respondendo ao vivo. Foi ótimas suas considerações, eu acho que é sempre muito importante a gente lembrar dos sintomáticos e dos pré-sintomáticos, né? Então, super importante essa questão de você telefonar antes. E outra coisa que eu adorei que você falou, Maria Cláudia, é que você deve comunicar-se muito bem com o paciente, porque ele precisa saber que você vai ligar, senão ele vai ficar desconfiado. Por que ela está me ligando agora? Então, assim, se ele já sabe que você vai ligar, ele não vai ficar preocupado com isso. Então, essa comunicação é super importante, né? Super importante. Muito Outra importante. coisa que eu queria só lembrar, que você falou com relação aos acompanhantes, só para lembrar para o pessoal que está vindo com o acompanhante também tem que passar pela mesma triagem, né? É que o tempo é muito curto, né? E eu senti falta, eu quis só ressaltar que isso também é importante a gente fazer a triagem. Uma coisinha rápida, importante que eu não falei. A equipe precisa todos os dias ter a sua temperatura aferida no início do expediente e durante o dia. Isso, a temperatura e a saturação de oxigênio. Sempre, as duas coisas, não pode esquecer disso. Tá ótimo, Maria Cláudia, muito obrigada. Eu vou deixar o Mauro falar, e daí depois a gente vai voltar no final as perguntas para cada um de vocês. Queria lembrar o pessoal do YouTube, para lembrar de dar um gostei, assim mais gente vai poder assistir, ok? Então, Mauro, vou passar a palavra para você. Queria agradecer a sua presença, o seu cuidado. Eu sei que todo mundo, esses três aí, ficaram incansáveis aí se reunindo, trabalhando, fotografando, filmando. Além do que eles são muito cuidadosos com os pacientes, eles foram super caprichosos para fazer essas apresentações que vocês estão assistindo aqui. O Mauro é cirurgião dentista, especialista em prótese, em reabilitação oral e implantodontia, é uma referência em biossegurança em odontologia, tendo recebido o ano passado o prêmio do Grupo Geração Biossegurança no CETBio 2019. Depois, quem quiser assistir também, o que o Mauro já fazia nos tempos pré-Covid. Esses três são campeões aí em biossegurança em odontologia, e foi por isso que eles estão convidados aqui para falar, porque se eles já faziam muito antes, é uma honra e um prazer estar com vocês aqui, para que vocês tragam para o pessoal que está nos assistindo o que vocês implementaram aí para combater o coronavírus. O Mauro, além de
O Mauro é protesista, não sei se alguns, talvez, alguns, a maioria de vocês talvez não saiba, eu sou protética também. O Mauro, por um acaso desses da natureza, ou não sei se é um karma aí familiar, o Mauro também é meu cunhado e nós já trabalhamos juntos. Eu trabalhei 3 anos no consultório do meu pai, que também era dentista, e já naquela época, foi nos primórdios aí da AIDS, o Mauro foi um precursor aí, com toda essa situação da biossegurança em odontologia. Então, eu vou convidar o Mauro para falar um pouco sobre o que, que você fez em relação aos aerosóis, que tem sido uma preocupação especial para os dentistas, porque existe a produção de aerosol. Claro que existem muitas estratégias para você minimizar a produção de aerosóis, mas também é muito importante você desenvolver estratégias, não só para minimizar, né? A Maria Cláudia colocou ali o equipamento que ela trouxe, e que ela instalou no consultório dele, e o Mauro acho que trouxe algumas referências diferentes. É importante lembrar que cada um desses clínicos tem uma situação diferente em termos de estrutura de consultório. A Maria Cláudia trabalha num prédio, né, Maria Cláudia, que é um conjunto comercial. O Mauro está localizado numa casa, onde ele tem vários consultórios, assim como a Mônica também tem essa condição de estar numa casa. Então, o fato desses profissionais estarem localizados com infraestruturas que são diferentes faz com que eles tenham estratégias que são diferentes. A Maria Cláudia está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e o Mauro e a Mônica estão em São Paulo. Mauro, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Eu fico muito honrado de estar participando aqui desse encontro com estes profissionais, né, convidado por você, e quero também dizer do meu grande prazer de participar do grupo Geração Biossegurança e agradecer a todas as firmas também que estão apoiando e valorizando também a biossegurança já no Brasil. Então, o que mudou no meu consultório? Inicialmente, a minha consciência. Eu passei a admitir as minhas salas como infectantes. A pandemia me fez rever e me conscientizar do risco das doenças transmitidas pelo ar. Não que eu não soubesse, mas só que eu ainda não admitia como hoje admito. Então, mudou a minha consciência. O que explica isso, o que eu coloquei até agora, é o fato, por exemplo, da tuberculose já ter sido tão bem descrita pela ciência, né? E o perigo da sua transmissão pelo ar. Então, eu já sabia disso, mas eu não considerava como sendo relevante para o meu consultório. Minhas salas, elas são fechadas, elas não têm janelas abertas, né? E, então, minha grande preocupação foi em tratar a qualidade do ar, mudar essa condição do ar da minha sala. Então, de início, eu fazia só um atendimento, no início da pandemia, só um atendimento por período em cada sala, preocupado com aerosol, que no ar suspenso depois acaba caindo sobre os móveis, as superfícies, né? Então, eu atendia só um paciente por período por sala. E buscando conhecimento consagrado que pudesse me dar uma solução para isso, eu me lembrei da fórmula da infectividade, possibilidade de uma contaminação se transformar em infecção. Então, a infectividade é diretamente proporcional ao número de micro-organismos invasores, vezes a virulência desses micro-organismos, e dividido, ou seja, inversamente proporcional à resistência do hospedeiro. Então, eu resolvi interferir para diminuir a infectividade da minha sala no número de micro-organismos. E optei pela solução que a medicina tradicionalmente vem dando para isso, e que faz parte da história da medicina, dos centros cirúrgicos, que é controlar a qualidade do ar da sala, com um ar que é inflado dentro dessa sala, filtrado,
e um sistema de exaustão de ar, para que haja uma troca de ar, um número de trocas por hora. Isso é feito baseado num cálculo, a ciência faz isso baseado num cálculo, número de ocupantes da sala, o tipo de sala, o tamanho da sala, como estão dispostos os móveis, utensílios, porque o ar, ao ser inflado e ser também a distância posto a sair, né, é feita a exaustão em outra área da sala, esse ar passa a ter movimento. Esse movimento cria turbilhonamento, o ar ele é dinâmico, ele não segue como um rio, né, de forma linear, no seu movimento, na sua direção. Ok. E é um meio também onde os gases estão se diluindo e se dispersando constantemente. Então, eu optei por essa forma e, em seguida, logo vi a necessidade de aumentar a resistência do hospedeiro, ou seja, do operador, a minha resistência e, indiretamente, entendendo que estou aumentando a resistência do paciente, porque a gente tem que entender muito bem que o paciente, quando vai entrar dentro da nossa sala, é importante que o ar não seja infectante. Porque o paciente sentando na cadeira para ser atendido, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o EPI que o protege, tirar a máscara. Isso considerando que ele tem uma máscara boa, né? E se rompe o distanciamento social de imediato, porque o profissional, quando me aproximo do paciente sem máscara, eu preciso estar muito bem protegido para poder proteger ele de contaminações. Porque, teoricamente, em qualquer relação profissional, qualquer atendimento, a gente tem que considerar que eu estou contaminado e que o paciente também está contaminado. Não estou falando que isso é uma verdade, a gente tem que considerar isso, né? Para a gente poder dar segurança para o paciente e para a gente poder não ter conflito e poder pensar com nós mesmos. Eu não estou correndo risco, porque eu estou protegido. Então, aumentar a resistência, como é possível. Se não, a humoral, a gente tomando vacina, ou medicamentosa, com medicamento preventivo, pelo menos com a primeira defesa nossa, que é a defesa física. Então, uso de EPIs. Eu já usava EPI e passei a usar EPIs que eu considero mais competentes. Uma delas é a máscara, no mínimo, N95 ou PFF2S, ok? Que é fundamental no atendimento. E o outro EPI que eu modifiquei, que eu passei a usar, que eu não usava, é uma bala clave, que a gente desenvolveu, um gorro que cobre todo o cabelo. Hoje, já mais avançado no desenvolvimento, que a gente começou a fazer com TNT, hoje a gente está fazendo com SMMS, um material muito mais impermeável, que aquece muito mais, porque se a gente falar em EPIs mais impermeáveis, mais protetores, eles aquecem mais. Então, passou a ser também mais estressante. Isso é o que mudou também no meu atendimento depois da pandemia, como está hoje. E passei a usar, o que eu não usava, óculos de proteção. E eu ainda não tenho óculos de proteção e optei por usar uma viseira. Essa viseira cobre o meu óculos com lente, seria esse mesmo óculos que eu estou aqui, mas é uma viseira que cobre totalmente o meu rosto, o suficiente para cobrir o óculos também, tá certo? Então, é isso que eu fiz. E interessante que o meu sistema ele troca o ar 15 vezes por hora. Então, fazendo as contas, cada 4 minutos eu teria o ar limpo. Isso não é uma verdade. Porque, como eu falei, o ar, enquanto ele está entrando e saindo da sala, ele entra filtrado, ele não sai do meu sistema filtrado, que eu posso incrementar, né, fazendo um filtro ou acrescentando lâmpadas de ultravioleta no circuito durante a saída. Mas ainda não tenho isso. Mas o ar, enquanto ele está sendo inflado, filtrado, até que ele saia, ele segue um caminho e ele se mistura, ele se dissipa, fazendo movimentos, e o ar que está sendo retirado da sala não está sendo retirado, como eu expliquei de início, como se fosse um rio
que corre. Então, eu vejo a saída não como se fosse uma cachoeira, que a água toda está indo embora, do rio que está trazendo aquela água que está vindo. Por quê? Porque enquanto o ar está entrando e saindo, os micro-organismos estão se dissolvendo nessa massa. Então, lendo na literatura, eu passo para vocês, não é diretamente proporcional à limpeza da sala, desinfecção da sala, ou a minimização do aerosol, né, de uma equação linear. Na realidade, segundo estudos que eu li, o meu sistema que troca o ar, teoricamente, o que faz uma exaustão do volume de ar da minha sala a cada 4 minutos, na realidade eu tenho que deixar pelo menos 9 minutos funcionando para eu ter 90% dos contaminantes removidos do ar. E é interessante que para depois eu ter 99%, eu vou precisar de 18 minutos. E para eu ter 99,9%, eu vou precisar de 28 minutos. Mauro, Sim. eu gostaria de lembrar você que nós estamos com o seu tempo esgotado. Então, seria Eu estou com interessante você 8 minutos, desculpa, indo para 9. E eu já estou passar os terminando. vídeos, mas justamente para você poder Ah, passar os seus vídeos, tá bom? tá bom. Então, eu vou interromper aqui, colocando que houve um Não, só termina o raciocínio. raciocínio só para você É, se e manter que dentro eu do... acho que essa fórmula da infectividade é uma forma da gente pôr atenção, porque ela vai, no futuro, nos ajudar a entender e saber o que fazer. Eu acho que é um raciocínio que, nesse caso, foi muito útil para mim. E eu pretendo, relato a vocês, instalar também o sistema com luz, para não interferir aí, no caso, com a luz, como Maria Cláudia já fez, eu sei que a Mônica também fez, porque com a luz a gente não está interferindo no número de micro-organismos, mas a gente está interferindo na virulência deles, até mesmo inativando-os. É como se a gente estivesse matando eles, né? Então, eu pretendo também instalar. O sistema de luz ele é muito mais silencioso, tá certo? Ele acrescenta, também não gasta muita energia, pode ser instalado também junto à exaustão, e para um sistema de luz para desinfetar o ar que está sendo removido, embora ele vá lá bem mais alto do que o meu telhado. Ok. Então é isso. Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês. E a outra forma de a gente controlar o aerosol, a gente conseguir minimizar o aerosol, é, durante o atendimento, a gente evitar ao máximo essa produção de aerosol e o lançamento de aerosol, de gotículas para o ambiente, o que é possível com os sugadores de alta potência, o uso do disco borracha, a gente tomar cuidado com que sentido está girando, para que lado está girando a taça de borracha enquanto a gente está polindo, porque, por exemplo, se é no sentido anti-horário e eu estou polindo a face vestibular do segundo quadrante superior, por exemplo, vai vir muito mais cutículas em mim, sujidade em mim, que é como uma bicicleta, ela joga a água para trás. Então, a gente observar como que está girando o motor, em que sentido. E eu tive também o privilégio de poder comprar, no fim do ano passado, um equipamento de vácuo de grande potência, que está instalado, e isso que eu queria mostrar para vocês, a importância desse tipo de equipamento. Então, Juliana, se puder passar essas imagens, 13 segundos, onde a gente vê a cânula de alta potência puxando o vapor de um... Está passando aí? Isso, agora está. Então, o que vocês estão vendo é gelo seco, né? Eu chego com a cânula, olha como ele elimina a dissipação desse vapor, olha. E essa é uma caixa aberta, então a gente tem que imaginar que a boca é muito menor e a abertura é muito menor. Então, a capacidade dessas cânulas evitarem a dissipação de aerosol é muito grande. A gente pode ver também, quando eu demonstro aqui, um polimento na boca do paciente, usando 2 cânulas enquanto é feito o polimento. Né, Liliana, pode passar também essa imagem.
Eu vou compartilhar o outro vídeo, Mauro. Sim. E a minha escolha por renovar o ar foi porque os grandes hospitais, todos eles têm esse sistema, né? Nos seus centros cirúrgicos. Então, olha, então 2 cânulas de alta potência, então, não que não esteja sendo lançado gotículas, mas a minimização é enorme. E eu me sinto seguro, não porque o ar está limpo antes da consulta e não porque eu tenho as cânulas, porque o IPI que eu uso hoje é diferente do que eu usava no passado. E aí a gente pode passar também esse vídeo onde mostra eu com os EPIs que eu uso hoje que eu usava antigamente, né? Antigamente que eu falo, antes da pandemia. Já ficou, já olho, já acho que é lá para trás, porque mudou bastante. Só um minutinho. Então, eu sei que seria impossível a gente abordar todos os aspectos, mas o que eu achei que era mais importante é essa mudança de consciência passar para vocês e achar uma solução. E a gente está Tá numa curva de aparecendo na tela aí? aprendizado. Tá sim, tá muito bom. Então, aqui a gente pode ver como é que eu trabalhava antigamente, né? O pescoço mais exposto, a orelha acabava ficando para fora do gorro. Se eu cobrir a orelha, acabava descobrindo depois. O gorro era de um TNT muito fino, e agora eu uso esse gorro que se estende até embaixo, cobrindo todo o meu pescoço, e que sendo uma mulher, o cabelo fica muito mais protegido, e essa viseira que me protege muito mais os olhos, né? Uma máscara de maior poder de filtragem. Então, tudo isso é estressante, tudo isso não traz mais prazer, mas traz mais segurança, menos conflito, e a gente consegue trabalhar dessa forma. É isso. Mauro, obrigada. Eu gostaria agora de convidar a Mônica para fazer a sua apresentação. A Mônica, que também é membro do Grupo Geração Biossegurança, é cirurgiã dentista com especialização em dentística e periodontia, com MBA em gestão em saúde e controle de infecção hospitalar, e também recentemente certificada no programa do Dental Infection Control da OSAP Dale Foundation. Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite e passo a palavra para você. Bom, muito boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada, Liliana, obrigada, Mauro e Maria Cláudia, pelas noites de paciência, né, dividindo o conhecimento sobre o que a gente iria falar hoje aqui. E, na verdade, eu vou tentar resumir tudo o que eu fiz e tudo que eu acho que é pertinente dos diversos universos e diferentes universos dentro da odontologia que a gente chamaria de consultórios particulares, né? A gente tem consultórios em salas comerciais, como a da Maria Cláudia, mas com janelas abertas. A gente tem consultórios como o do Mauro, consultórios grandes, casas, vários consultórios sem janelas, e aí a gente precisa pensar nesse procedimento. O meu consultório é uma casa, sempre com janela, nos 3 consultórios, então eu ainda tenho essa chance de diluição do ar, mas algumas coisas precisam ser consideradas antes de a gente conversar, primeiro, a pandemia ainda está aí. Parece que não, mas nós temos uma pandemia em andamento, né? Muita gente voltou a trabalhar, muita gente ainda não voltou, com medo. Então, o que eu acho importante é o que eu trouxe, né, para a minha vida, é sempre trazer a melhor qualidade dentro, no possível, dentro do meu bolso. Porque a gente tem custos diferentes e nós temos universos, né, financeiros também diferentes. O que é importante, na verdade, lembrar, a gente tem esse trabalho da Catherine Volkmann, que fala dessa hierarquia, né, que a gente tem, é um trabalho genérico, mas que foi, é um quadro genérico, mas que foi adaptado para os controles de infecção dentro dos consultórios odontológicos, onde a gente vê uma pirâmide invertida. Né? A pirâmide invertida mostra exatamente o que eu tenho de maior risco, né, o que eu posso fazer em frente a uma doença, no caso a pandemia do Covid-19, e o que seria menos efetivo no caso dessa pandemia, né, que a gente vai falar. Então, a primeira coisa que a gente tem para falar, primeiro, se afaste do risco.
né? Então, a gente só pode atender as urgências, atender as urgências, a gente tem que testar os pacientes, ou deveria testar os pacientes, remover os itens, né, para prevenir a infecção cruzada, que a Maria Cláudia explicou super bem, né? Eu vou tentar dar uma resumida, já falou de afastamento, isolamento social, mas quando a gente fala de atender só urgências, a urgência hoje envolve, por exemplo, no meu caso, que faço periodontia, atender os pacientes periodontais, né? Porque caso eu não os atenda, as situações ficam mais complexas, eu tenho um maior número de infecções, eu posso levar, como a Maria Cláudia falou, esses pacientes ao hospital, e eu posso, com os problemas de estresse, e a gente fala hoje de endemias decorrentes da pandemia, que são as endemias relacionadas a estresse, a toque, a situações de nível psiquiátrico, inclusive, que nós vamos encontrar com os nossos pacientes, né? Gente que tem medo, que tem síndrome do pânico, então a gente precisa pensar nisso. Quando a gente fala em substituição, né, a gente fala, inclusive, dessa teleodontologia, quer dizer, pelos recursos, que é o que a gente fez, na verdade, de priorização de atendimentos e, muitas vezes, resolução desses problemas, de uma conversa do WhatsApp, dar atenção para os pacientes, né? E aqui entra também a utilização de métodos para evitar os aerossóis, que o Mauro explicou muito bem, né? Na verdade, recursos que envolvem um pouquinho ainda dos controles de engenharia, onde você fala de organizar os espaços, de isolamento absoluto, de bomba a vácuo. Muitos dentistas, eu diria que muito poucos dentistas, a proporção é de quase 9%, só tem bomba a vácuo hoje, né? Então, a gente começa a pensar em possibilidades de ir equipando ao consultório. Eu comecei dando aula para auxiliares odontológicos e eu tinha uma meta na minha vida, que era ter uma casa como consultório, né, ter uma casa para eu ter esses recursos, né, e aos poucos ir desenvolvendo ou equipando esse lugar. Então, foram muitos investimentos financeiros para conseguir o que a gente tem hoje. Então, de hoje, a gente não consegue pular para o ideal, né, mas a gente consegue dar passos, né? Então, organizar esses espaços, tirar tudo. Hoje eu recebi uma pergunta pelo Instagram falando, olha, na minha sala de espera não tem os brinquedos para odontopediatria, mas eu vejo que muitas pessoas ainda têm. O que eu faço? Primeiro, o termo sala de espera não existe mais. A gente não tem a espera, o paciente não espera mais, né? O paciente, ele vem, chega no horário, sem acompanhantes de preferência, né? Porque esse contato social ainda não é permitido, nós ainda estamos em epidemia. Mas a gente precisa, na verdade, organizar esses espaços e tirar o máximo de coisas que possam ser tocadas, como a Maria Cláudia falou. Usar isolamento absoluto, bomba a vácuo, como o Mauro contou, na verdade, essa bomba dele, a bomba a vácuo, a gente estava até conversando antes do começo da live, a bomba a vácuo, ela elimina uma grande quantidade de produção de água, de gotículas, que é basicamente como o SARS-CoV-2 é transmitido. E essa bomba que ele mostrou de aspiração de aerossol, especificamente, trabalha exatamente com isso, com essa suposta transmissão do vírus pela o aerossol. O que a gente sabe é que na odontologia, nesse espaço fechado, a maior chance de transmissão pela grande quantidade de micro-organismos, de vírus envolvidos nesses aerossóis, e é por isso esse risco que a odontologia corre. E aí a gente entra nos bochechos pré-operatórios, na odontologia minimamente invasiva, com pouca produção de movimentos, né, de uso de os equipamentos movidos pelo compressor, pelo ar comprimido, a odontologia que a gente faz de curetagem, injeção de materiais como ionômero de vidro, e o tratamento do ar propriamente dito. Eu vou mostrar algumas técnicas. O tratamento do ar, a gente fala em ambientes que não tem janela, a gente fala de tentar implementar alguma coisa que tire o ar contaminado e jogue para fora, é o que a gente chama de diluição desse ar. Isso é uma conta simples, a gente tem que entender que isso funciona, e fazer esse movimento, tratando esse ar, jogando para fora e inflando um ar para dentro, que é esse sistema que o Mauro falou. E, por último,
desculpa, ainda tem mais o treinamento dos funcionários, né, como controle administrativo, educar os pacientes, ajustar essa agenda para ter espaço, né, entre os atendimentos, treinar os funcionários para receber, educar o paciente. Muitos pacientes reclamam porque tem que ficar mais tempo no consultório, ou fazer um maior número de procedimentos. É a vida anterior à pandemia, e essa vida a gente sabe que não vai voltar. Muito provavelmente, assim como os EPIs que a gente trabalha, que são os menos efetivos, porque, na verdade, o que a gente precisa na pandemia é dessa transmissão do vírus longe de nós, né? O que a gente sabe é que esse novo jeito de trabalhar provavelmente seja o eterno jeito de trabalhar, né, considerando-se essa transmissão pelas doenças via aerossol. Hoje a gente sabe que a gente tem o SARS-CoV-2 mais transmitido dentro do consultório do que a tuberculose, por exemplo, né, mas que está quase se equiparando à transmissão do sarampo, que era o que a gente tinha de maior contágio. Então, a gente precisa entender que esse novo jeito de trabalhar provavelmente seja o eterno jeito da odontologia. Nenhum desses, quanto mais a gente cresce nessa pirâmide e acumula, né, atos como usar os EPIs, controlar essa distância, substituir os métodos de atendimento, tratar o ar, quando a gente vai crescendo nessa pirâmide, mais efetivo é o nosso controle de infecção dentro do consultório. Isso que é legal, porque, na verdade, a gente pode começar pelo básico e ir crescendo, né, ou implementando novas técnicas para conseguir substituir ou melhorar nossa condição de atendimento, né? Isso é importante. Aqui a gente mostra, foram algumas coisas que eu mudei, os controles, dentro dos controles de engenharia, esse é um aspirador, né, de aerossóis, que fica preso ao refletor, alguns deles a gente consegue acoplar aos microscópios, aos refletores, ele tem que ficar o mais próximo possível do paciente. É importante saber que controle de engenharia e controle de aerossol não é possível sem ser com um trabalho a 4 mãos, né? Então, a gente está equipado, esse é um protetor facial que chega até o meu peito, e quem me conhece sabe que eu sou grande, então ele é bem comprido e bem bolota, porque aqui dentro tem uma lupa das AIS, né? Aqui é a minha auxiliar, trabalha a 4 mãos, bomba, cânulas o mais grosso possível, isolamento absoluto. Isso aqui trata o ar da quantidade de aerossol formado a 360 graus e ele sai tratado, né, por um equipamento bem simples, inclusive, que não requer muita engenharia, né, é só ligar na tomada. Isso é importante também, porque às vezes você não tem né, eu brinco que a gente não tem um rim para vender a qualquer momento, né, para conseguir comprar equipamentos muito elaborados, mas a gente consegue fazer algumas coisas bem mais simplificadas, né. Esse é um outro equipamento, que é esse igual da Maria Cláudia, que é uma barreira de proteção com UV, então ele aspira esse ar, trata, né, através das luzes UV e exala um ar tratado através do UV. Ele pode ser do jeito que a Maria Cláudia falou, pode ser de rodinhas, sempre lembrando que quanto mais perto da fonte, mais efetivos são esses equipamentos. Pode ser com filtro EPA, pode ser com luz ultravioleta, o importante é pensar em alguma coisa para diluir o ar de dentro do consultório para fora, né? Quando se a gente fala em relação à EPI, isso também eu mudei, então hoje a gente usa a máscara, né? A gente saiu de precauções de padrão para precauções de aerossóis e contatos, e isso exige um novo EPI, né? Um avental de um tecido não tecido, de preferência um SMS ou SMMS, ou enfim, quantos M's tiver, mais qualidade tem um filtro, né, desse não tecido, o uso da máscara PFF2, óculos de proteção com vedação em cima do óculos de grau e os protetores faciais. O que é importante lembrar é que isso é um conjunto, eles não podem ser usados separados. Não adianta ter um protetor facial se você não tiver um óculos de proteção. Os estudos mostram que a contaminação ainda existe, mesmo tendo um protetor facial, porque o aerosol, como o Mauro falou, ele não faz um movimento reto, linear. O aerossol faz um movimento cíclico, né? Então, ele faz esse movimento cíclico e penetra por dentro do seu protetor facial e pode chegar
aos olhos, onde o SARS-CoV-2 tem uma grande afinidade, né, por mucosas, e você pode se contaminar pelo volume de vírus, né, de vírus presente nessa erosão, que pode estar presente. Então, tudo são suposições. Aqui o respirador, né, todo mundo já conhece o respirador, ele tem uma capacidade de filtragem muito interessante, mas o que me preocupava nisso tudo era como eu ia desparamentar tudo isso, né? Porque colocar o equipamento que está limpo, ele é até tranquilo, né? Você entra no seu consultório e acaba executando o processo. Mas na hora de desparamentar, a gente sabe que o maior número de acidentes é na desparamentação. Então, eu me preocupei em fazer, quem me conhece sabe que eu adoro uma reforma, gosto de fazer isso, e aí eu reformei, né, o consultório para ter uma área de desparamentação, né, onde eu queria tirar o avental descartável, né, tirar a luva e avental descartável dentro do consultório, e as recomendações são de tirar protetor facial, óculos de proteção e respirador fora da área de atendimento. E aí eu não queria chegar com tudo isso no meu escritório, né? Então a casa é grande, né? E eu consegui fazer isso no meio do caminho, né? Que é uma sequência de desparamentação do nosso colega Fábio Souza, da Universidade de Pernambuco, muito interessante. Ele tem um Instagram chamado Odontologia Biosegura, e vocês podem fazer um download desse desenho para se lembrar, né, como que faz. Se você não possui um lugar como esse, eu vou mostrar, na verdade, o interessante é ter essa auxiliar treinada ou alguém olhando para você, te ajudando a não cometer o erro durante a desparamentação. Então, esse é o andar superior, né, da minha casa, aqui tem uma sala de atendimento, aqui onde fica o meu compressor, aqui tem um poço de ventilação, que eu já vou mostrar, uma outra sala de atendimento. Então, quando eu cheguei aqui, na verdade, aqui era meu consultório, aqui era a minha recepção e aqui era o espaço que eu tinha, né? E aí eu fui crescendo e alugando e transformando tudo isso em consultório, e aí transformei numa primeira instância essa copinha numa área suja, onde eu faço lavagem de instrumental, e esse canto aqui, com as devidas janelas, uma área limpa, né? E aí esse banheiro é onde os pacientes faziam um bochecho, que hoje não é feito mais nesse lugar, né? Ele é feito dentro do consultório, aspirado com a bomba a vácuo, eu mudei o meu protocolo, e hoje, então, essa virou a minha área limpa, e esse corredor uma área de desparamentação, onde eu tiro aqui o meu protetor facial, o meu óculos de proteção, e a minha máscara, né, o meu respirador. E ele fica aí setorizado, num esquema bem bonitinho para a gente conseguir não se contaminar. E aí, na sequência desse corredor, lá na frente, depois desse hall à esquerda, eu tenho um escritório só para atender os pacientes, onde aí eu me reparamento, né, e estou com uma máscara cirúrgica para conseguir falar. Quem usa essa máscara de respirador sabe o quão difícil é conversar com o paciente, né? Então, eu tentei fazer isso porque eu falo pouco, né? Então eu tenho essa dificuldade. Eu quero falar muito, explicar tudo, então eu levo esse paciente para um outro local, todos nós paramentados. Essa conversa não é mais aqui dentro, essa nunca foi, né? Mas ela não não deve ser dentro da sala de atendimento, porque ele vai estar sem máscara, né? Então a primeira coisa para o atendimento, coloca a máscara e vai falar. Esse é um outro local, porque eu sempre trabalhei de pijama cirúrgico, né? E hoje existe uma foto intermediária que é todas as coisas do pedreiro, né? Então, nesse momento aqui era antes da reforma, com os pijamas cirúrgicos. Eu não gostei, né, da ideia, eu nunca gostei da ideia de ter o processamento dos pijamas cirúrgicos, porque os EPIs básicos de TNT ou de tecido, não tecido, eles são descartados a cada paciente. Mas eu nunca gostei da ideia das minhas auxiliares e nós profissionais todos que trabalhamos nesse consultório, eu nunca gostei da ideia de a gente levar para casa para lavar, né? Então, se você puder, a gente tem máquinas hoje portáteis, a gente tem bastante coisa bem moderninha, né? Mas eu tenho agora hoje uma lave seca aqui, as minhas bombas a vácuo são duas, ficam aqui escondidinhas, e esse aqui é o banheiro dos funcionários, e aqui à direita é uma cozinha. Então, esse setor hoje é todo mudado para que a gente processe os pijamas cirúrgicos dentro do meu ambiente de trabalho, né? E os sapatos que a gente usa, né? Eles podem ser lavados, então tudo é processado numa máquina de uso exclusivo. Se você não pode ter isso,
processe separadamente. Sempre faça o processo de desinfecção dos tecidos e depois da lavagem do seu pijama cirúrgico, e sempre com um processo intermediário de desinfecção da sua máquina de lavar de casa antes de usar a sua roupa, né? E o SARS-CoV-2, apesar de ser um vírus lipídico e que é facilmente eliminado, a gente tem que tomar, a gente não tem só ele, né, dentro do consultório, então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Eu espero que eu tenha falado nos meus 10 minutos, não tenha esquecido nada. Quero agradecer, né, as empresas aqui dos equipamentos de processamento do ar, né, que é a Superar e a Odontobras, a Maria Cláudia tinha mostrado, a Cristófoli especificamente, que sempre nos ajuda tanto, em nome da Ângela Cristófoli, que é uma fofa, nos ajuda muito a participar desse grupo da USAP, que é extremamente importante, e agradecer especificamente a Liliana por ter nos apresentado a USAP, nos ter que carregado até lá. Infelizmente, passear nos outlets também é sempre um problema, mas eu agradeço muito isso, e a Rio Química especificamente. Inclusive eles têm hoje lançaram um programa de certificação de todos os processos de limpeza e desinfecção do consultório odontológico, extremamente interessante para quem quiser. Em todos eles tem site. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Esses são os meus contatos. Essas são minhas gatas. Quem estava me escutando aqui no Zoom viu que o meu computador caiu. Essa minha gata pretinha aqui derrubou tudo aqui, nesse momento da live. A Liliana não viu, mas foi tudo para o chão. E só queria dizer, em nome dessa foto, que juntos nós podemos fazer uma odontologia bem melhor, né? E que nós estamos aqui disponíveis para ajudar todos vocês, uns com mais experiências num assunto, outros nos outros assuntos, mas é que juntos nós nos aquecemos e nós transmitimos essa odontologia de qualidade que a gente quer que todo mundo tenha, né? Que a gente almeja, né? Então, eu agradeço muito. Obrigada. Eu que agradeço, Mônica, pela sua aula, que sempre é assim, muito didática e muito divertida, e faz com que a gente queira sempre assistir. Eu queria agradecer ao Mauro, a Maria Cláudia e a Mônica pelas brilhantes explicações, e a gente terminou o nosso tempo, mas eu vou pedir para vocês ficarem mais 15 minutos, que é para a gente poder ter tempo para as perguntas, tudo bem? Podem vocês três ficarem mais um pouquinho conosco? Com certeza. Então, a gente tem bastante gente do nosso grupo Geração Biossegurança aí assistindo, tá? A Vanessa, a Luziane, tem bastante gente aí assistindo, e a gente tem algumas perguntas. A Ângela, a Maria, a Ali Cecílio também está aí conosco, o pessoal do grupo Geração Biossegurança nos prestigiando. Tem uma pergunta aqui, levanta a mãozinha assim, quem que vai querer responder. Eu acho que essa é mais para a Mônica por causa da química, né? A Carmen Lígia, que minha querida amiga de Bauru, nos encontramos de máscara andando no condomínio, e ela pergunta, e o spray? Ai, o spray, o spray. Vou deixar você. Na verdade, as partículas de íon sempre tiveram a nossa volta, né, na área. Estão me escutando? Então, né? A nossa volta como um tratamento de proteção, tanto de tecido quanto de ar. Então, algumas coisas precisam ser colocadas. Primeira coisa, o fogging, né, que é esse jogar um spray com um descontaminante qualquer, um produto descontaminante em meio ambiente, é proibido, tá? Uma recomendação da Anvisa. Eu tenho até a lei aqui, não sei de cor agora, mas isso é proibido, não é possível. Tá? Segundo, porque a gente tem um processo de contaminação por inalação em quantidade, dependendo do ambiente, né? Em tecidos, ele sempre foi presente como uma coisa bacteriostática, né? Então, teoricamente, isso encosta nos tecidos ou na máscara, que agora está sendo comercializada também na máscara. Então, os íons de prata estão incorporados a esses tecidos e a esse spray. O único problema, né, primeiro, é que a gente vai ter que descartar isso, né? E eu acho que a pandemia
trouxe uma coisa, eu sempre falo isso, é uma doença solidária. Por que você é doença solidária? A gente tem que pensar em todo mundo, né? Não é só na gente, até pela fácil transmissão. Então, a gente tem que pensar no processamento e na contaminação que vai ser eliminar todos esses tecidos no meio ambiente, né? Porque a prata vai contaminar lençol freático, a gente não tem um processamento aprovado, né, na odontologia como um tratamento químico, como um lixo químico, ela deveria ser descartada como lixo químico, tanto os tecidos de roupas quanto de máscaras, e a prata vai estar no ambiente, então aí a gente tem uma inalação excessiva e a gente ainda não sabe o que isso pode causar. Em ambientes grandes, como um ambiente tipo, no metrô de São Paulo, foi muito usado, e agora coloca no ambiente aquele troço, espalha para todo lado, a gente tem um problema de uma inalação excessiva. A gente já está com um problema sério, né, de contaminação aí, de problemas respiratórios, cardíacos por causa do próprio Covid, e a gente não sabe onde isso vai parar. Acho um pouco precoce a utilização disso ainda em odontologia. Eu acho que, de um modo geral, não só na odontologia, mas as pessoas estão querendo spray para outras finalidades, Não né? Eu acho que existe solução milagrosa, o que as pessoas querem é o milagre, né? E o milagre não vai ter, desculpa, gente, não vai conseguir. Exatamente. Só complementando rapidamente, eles deixam bem claro que essas tecnologias sem contato, elas não são efetivas. Você precisa esfregar, você precisa fazer fricção para você ter a limpeza adequada. A tecnologia sem contato, ela não funciona. Ela não funciona. Você precisa de fricção. Tá? é isso Desinfecção. mesmo. Desinfecção. Sem limpeza não existe. Tudo isso junto, né? São coisas que são complexas, todo mundo realmente está querendo um milagre, né? Porque, claro, todo mundo quer se livrar do vírus, ele é realmente muito desafiador, mas eu acho que é realmente bem complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem muitos parabéns, todo mundo dando parabéns, né? Mandando abraços, falando da importância do trabalho a quatro mãos, que realmente é super importante. A Josi Chances pergunta como fazer essa pré-desinfecção dos pijamas cirúrgicos, né? Acho que talvez para a Mônica aí, que falou sobre esse assunto. Eu vou perguntar, terminar com a Mônica aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Posso Mônica? responder? É isso? Sim, eu acho que o pijama, acho que Os tecidos, em geral, o que a gente pede é sempre uma diluição de hipoclorito, né, para conseguir fazer o processo de desinfecção, né? Quando a gente fala desse processo, quando a gente fala de SARS-CoV-2 especificamente, água e sabão já resolveria, né? Mas a gente não tem só ele para lidar, né? Então, os pijamas cirúrgicos sempre numa diluição de hipoclorito, né? Então, a 1%, que é o que é recomendado para tecido, e depois a lavagem. O que a gente tem que o hipoclorito, ele descora, né? Ele pode manchar. Então, escolham bem, na verdade, os tipos de tecido, né, que vocês estão lidando para conseguir não ter esse descoramento e não perder essa chance. Se você não conseguir, você pode pegar qualquer outro desinfetante de médio, né, de nível intermediário, para conseguir, ou quaternário de amônia, de quinta geração, ou próprio peróxido, né, o peróxido de hidrogênio acelerado, que existem bastante produtos, então você escolhe um produto que seja compatível com a sua roupa, né? eu acho que é isso mesmo. Cida, que está aí no YouTube, tem mais alguma pergunta para nós? Muitos parabéns aqui, pessoal Posso mandando ajudar? abraço. Não Oi? aguento. Não, que perguntaram o nome, aqui a referência da bomba vácuo que o Mauro mostrou, Mauro, para você falar Sim, o nome da bomba vácuo, né, a marca. certo. É uma bomba a vácuo que segue os padrões europeus, né? No caso, é a Dur, né? A que eu comprei. Dur. Tá D, ótimo, DU com trema, RR. tá ótimo. Cida, tem mais alguma pergunta aí? A Ciclone também ela é excelente, é uma Muito bomba boa. que tem uma capacidade muito boa. Eu uso a mesma bomba há quase 20 anos, ela nem nunca deu defeito. Lógico que as manutenções preventivas são feitas, né, o que é importantíssimo,
E, além disso, por falar em manutenção, a gente não pode se esquecer que, mais do que nunca, precisamos fazer as manutenções adequadas do ar-condicionado, a limpeza dos nossos filtros, mais do que nunca. Né? É um conjunto de coisas, não adianta a gente pensar que a gente vai fazer a filtração desse ar e todo esse tratamento, e que só isso basta, não é. É uma série de ações, né, que a gente precisa fazer, algumas que a gente fazia, outras que se somaram, né, Mauro? Então, Isso. é um conjunto, né? É o conjunto que vai fazer a diferença, né? A segurança de todo mundo. É isso aí, pessoal. Queria lembrar a todos que a gente tem o cupom de desconto Cristófoli 10 no site da Dental Cremer e a Dental Speed para produtos Cristófoli. Queria agradecer mais uma vez a Rio Química, que também está aqui conosco. Tem uma pergunta aqui, se permanece a indicação de 1 hora entre o final do atendimento e o início do processo de limpeza. Na realidade, esse tempo não era de 1 hora, né? O CDC colocou isso como 15 minutos. Eu acho que eu vou responder aqui, aproveitar a oportunidade. Esse é um pouco controverso, vai depender muito de qual que é o sistema que você tem de renovação de ar, né? Então, eu acho que essa a dúvida é como é que você vê isso. Então, existem os engenheiros clínicos, né, que podem nos ajudar aí, e você também pode fazer algumas experiências práticas, né, que os engenheiros nos ensinam com incenso, para você ver a dinâmica dos fluidos, dos gases dentro da sua sala, justamente porque às vezes você abre a janela e em vez de levar embora o SARS-CoV, você carrega o aerosol do seu consultório para a sua sala de espera. Então, são coisas que a gente precisa entender a dinâmica dos fluidos, dos gases no ambiente do consultório. Eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo e agradecer de coração cada um de vocês, que eu tenho certeza que contribuíram muito para o que as pessoas, os clínicos, né, estão aí nos assistindo e querem trazer mais segurança para a sua equipe, para os seus pacientes e para eles mesmos. Vou começar com a Maria Cláudia, deixar uma mensagem final para o pessoal. Então, eu agradeço a atenção de todos e queria dizer que não é impossível, que é totalmente possível, né, toda essa adequação. A gente vai melhorar ainda mais a biossegurança do nosso consultório, a segurança do nosso paciente, da nossa equipe, com muito treinamento, né, treinamento constante, como a Mônica colocou muito bem, isso é muito importante, esse treinamento constante e vigilância, sempre vigilância. Se você é o chefe da equipe, você precisa fazer o controle de tudo isso. Você tem que estar de olho em tudo, tá? Então, assim, é possível e eu tenho certeza que sairemos fortalecidos de tudo isso, né? Eu falo sempre que o SARS-CoV-1, ele se transformou, né, em SARS-CoV-2 e que ele ficou fortalecido, né? E que a gente precisa melhorar e se fortalecer para a gente poder combater, né, evoluir para combater esse 2 aí. A gente vai conseguir, eu não tenho dúvida. Mauro, obrigada, Maria Cláudia. Quero agradecer a oportunidade e a mensagem que eu deixo é que o que eu espero para mim, o que eu gostaria para todos é que a gente continue a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a ensinar, porque a biossegurança precisa muito disso, da divulgação dos conceitos, da importância, da necessidade, e que só são percebidos se existir o medo. O medo como fruto da inteligência, como fruto do conhecimento. Se não houver a temência, o medo, não vai existir a necessidade de nada ser feito. Então, que a gente divulgue isso, que a gente trabalhe por isso. E eu quero agradecer a Liliana, a SETBio, Geração Biossegurança, e esse é o meu grande prazer de estar aqui. Muito obrigado. Um medo positivo, né, Mauro? Mônica, obrigada. É difícil resumir, né? Na verdade, eu acho que
Eu acho que essa história do Mauro de falar de não parar, né, de aprender, de buscar informação, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que juntos nós podemos fazer, como eu falei, uma odontologia melhor. A gente está aqui disponível, tem muita informação disponível, e mais do que nunca, eu acho que quem está ouvindo a gente, precisa de qualidade. Se você for investir em alguma coisa, não compra porcaria, né? Invista em qualidade, porque é a sua segurança, a segurança dos seus pacientes, é a segurança da sua profissão que traz o sustento para a sua casa, né? É o seu ideal, né? Então, não negligencie isso, né? A gente prima por qualidade, né? Então, aos poucos, você vai estruturando. Eu não gostaria que as pessoas tivessem medo de voltar de trabalhar. É uma profissão linda, né? Eu sou apaixonada por odontologia, é uma profissão linda e eu acho que a gente merece ser feliz, né? A minha vida sempre foi voltada a isso, então eu acho que eu me sinto muito segura no meu consultório, eu estudo todos os dias para poder trazer segurança para mim, para a equipe que está comigo há muitos anos. Obrigada, Bruna, obrigada, Rosana, que estão aqui escutando, obrigada ao Theo, que é o engenheiro, né, que o arquiteto que fez os desenhos lá do consultório. Mas assim, a gente precisa juntos, né, fazer uma odontologia melhor para a gente e para os outros. Eu acho que tem muita informação disponível e a gente está disponível para tirar as dúvidas mesmo. Escrevam para a gente, eu estou vendo um monte de pergunta aqui aqui no YouTube, não dá para responder tudo, né? Fica É gravado, mas verdade. vocês têm os contatos da gente, pode mandar pergunta que a gente responde. A Cláudia não faz nada, o Mauro também, eu também não, Liliana também não, a gente só responde pergunta de live. Pode mandar que a gente responde, tá? Estamos aqui disponíveis. Obrigada, Cida e Felipe, que estão aí nos bastidores, e a Cristófila e a Liliana pela organização. Eu queria agradecer a todos que ficaram firmes aí nos assistindo, agradecer a todas as empresas que ajudaram a tornar esse evento mais brilhante, né, mais divulgado, o CFO que nos ajudou muito a divulgar e abraçar esse evento, porque esse é um evento hoje que é da odontologia, esse não é um evento do Geração Biossegurança, não é um evento da Cristófoli ou da Rio Química, ele é um evento da odontologia, e a gente está aqui para fazer com que esse evento cada vez seja mais divulgado e que tenha mais gente falando sobre biossegurança e odontologia. Se é que há alguma coisa que o SARS-CoV-2 trouxe, foi essa consciência, né? E eu acredito, como a Maria Cláudia, que a gente vai ter um pós-pandemia com mais consciência, com mais cuidados, melhor. Porque, infelizmente, gente, essa pandemia não será a última. Então, a gente precisa, não é para assustar ninguém, mas isso é uma realidade, não sou eu que estou falando, né? Então, isso é a ciência que mostra que outros vírus virão, e que quanto melhores nós estivermos preparados para elas, menos nós vamos sofrer as consequências, né? Então, aproveitem o 7Bio, aproveitem o cupom de desconto, aproveitem, quem quiser certificado, lembre-se de se inscrever pelo Zoom com antecedência. Nós temos muitas, muitas, muitas atividades. Se eu começar a falar delas, a gente não sai daqui hoje, né? Então, entrem no blog, vejam tudo que está disponível e se programem para assistir. E se você perdeu alguma, vai lá no YouTube da Cristófoli e assiste. Se ficou com alguma dúvida, assiste outra vez. E dá um like para a gente, para mais gente poder assistir o nosso vídeo. Um beijo a cada um de vocês, muito obrigado e a gente se vê por aí, mais 7Bio nesse Setembro Verde. Muito obrigada a todos vocês, um beijo no coração. Até amanhã!